Se você trabalha com arquitetura e já usou a inteligência artificial para renderizar algum projeto, provavelmente isso já aconteceu com você. Você finaliza o seu modelo 3D, manda a imagem para IA renderizar e alguma coisa não sai muito bem como você esperava. Mas antes de jogar a culpa toda na IA, eu preciso te falar uma coisa. O resultado que você vai obter renderizando as suas imagens com IA depende 100% da imagem de base que você enviar para ela. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. 5 erros que alguns profissionais cometem ao criarem os seus modelos 3D que influenciam diretamente no resultado da imagem que a IA gera. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos começar esse vídeo. Erro número 1. Um modelo 3D totalmente desorganizado. A gente sabe que o projeto vai passando por várias modificações, vários arquivos diferentes, quando a gente já vê ele tá pesando vários gigas ali no computador. Mas mesmo trabalhando com arquivos densos, muito pesados, é super importante que a gente mantenha uma limpeza visual nessas imagens e nesses arquivos quando a gente renderiza com IA. O que a gente precisa entender é que a IA vai ler a imagem que você manda para ela. Então, se tiver algum elemento ali no seu modelo que não faz muito sentido ou que não está dentro do seu projeto de fato, ela vai interpretar da forma com que ela quiser. Então, é muito importante que tanto o seu modelo 3D quanto as imagens que você vai levar até a IA façam sentido, que seja possível traduzir essas imagens que você está mostrando em arquitetura. Eu gosto de evitar aqueles blocos 3D que são cheios de linhas e arestas estranhas que simplesmente não tem como identificar. Vegetação, por exemplo, se você vai colocar alguma árvore ali, tenta buscar modelos onde dá para ver certinho o desenho da árvore, dá para ver cada um dos materiais. Então é importante que tudo que você mostre para a IA seja de fato identificável por ela. É importante falar para vocês que essas dicas que eu tô dando são principalmente para o SketchUp, mas você pode pegar essas dicas e depois adequá-las ao software que você usa. Um outro erro que influencia diretamente nas imagens que você vai obter são os erros relacionados à geometria da sua modelagem. Então sabe, dentro do software, quando você tem uma face invertida que a cor fica diferente, ou quando você vai fazer uma modelagem e fica faltando um preenchimento de algum espaço, fica ali alguma coisa estranha. É importante entender que tudo relacionado à geometria também entra naquilo que eu te falei. A IA vai identificar isso como alguma coisa diferente do que é de verdade. Esse terceiro erro, para mim, é o mais comum, que está relacionado aos materiais e texturas que você coloca dentro do seu modelo 3D. E aqui volta tudo que eu falei. Se a IA está tentando entender e decifrar a imagem que você colocou, não faz sentido você colocar uma mesa e esperar que ela vai entender que aquilo é madeira, se a textura não é de madeira. Então, enquanto você está criando esse modelo 3D, é muito importante que tudo que você está colocando de material, textura e até mesmo bloco seja identificável. Aqui entra uma dica super legal também em relação à escala desses materiais que você está colocando. Fique esperto em relação à textura. Ela tem que estar parecida com a textura real das coisas, então não adianta nada você fazer uma parede de tijolinho, por exemplo, se o tijolo vai estar muito grande ou muito pequeno. Tem que estar fidedigno ao que é na realidade. Quanto mais clara for a leitura de cada um desses materiais, um resultado mais satisfatório você vai ter lá na frente. Outro erro muito comum que eu vejo muito acontecer também na hora de renderizar com IA está relacionado à iluminação. O primeiro e mais óbvio para mim está relacionado à iluminação geral do modelo, então nunca suba uma imagem totalmente escura, porque daí sim a IA vai tentar interpretar o que está dentro daquele espaço. Então é importante sempre mexer com a questão da iluminação solar, sempre colocar algum raio de sol entrando, alguma coisa assim varrendo a sua cena, que vai deixar ela muito mais bonita e realista. E falando agora sobre a iluminação artificial, na minha visão é muito importante você mostrar quais iluminações você está usando. Então colocar um plafond, colocar spots, colocar coisas que realmente depois que você for renderizar, a IA vai jogar algum tipo de luz ali. A ideia é simplesmente dar para a inteligência artificial suprimento que ela consiga identificar o que você está usando dentro do seu modelo. E por fim, esse último erro, para mim, é o que influencia diretamente se a sua imagem vai ser realista ou não. Vamos supor que você deu check em tudo isso que eu falei até agora no vídeo. Se você não tiver um bom ângulo de câmera, a sua imagem não vai ficar real. Então, quando a gente está falando sobre a câmera, é importante você pensar que um humano estaria olhando aquela imagem. Então, como você vai colocar? Evita distorcer muito a sua imagem ou colocar em ângulos que o ser humano não consegue enxergar de fato, ou muito baixo ou muito para cima. É claro, existem imagens que exploram um pouco esses ângulos mais diferentes, mas no dia a dia, quando você vai renderizar uma sala de estar, uma suíte, por exemplo, é legal ter alguns ângulos que sejam mais próximos à visão humana. E vamos fazer um grande checklist agora de tudo que eu falei no vídeo. Tô deixando aqui do lado para vocês, já prepara o print, todas as dicas que eu dei ao longo desse vídeo que vão te ajudar com certeza no seu próximo modelo 3D para renderizar com IA. Mas antes do vídeo finalizar, eu não podia deixar de trazer uma dica extra para você, que é a dica do novo plugin desenvolvido pelo Redraw específico para SketchUp. O Redraw constantemente estuda e busca entender quais são as necessidades dos arquitetos
teto. E para mim esse novo plugin foi sensacional, porque várias dessas coisas que eu trouxe para vocês ao longo desse vídeo, ele consegue ajudar, seja na iluminação ou na forma com que ele deixa seus materiais e texturas muito mais adequados para renderização, e até mesmo nessa grande última dica que eu trouxe para vocês do ângulo de câmera, ele também te ajuda nisso. E para mim o melhor, depois de criar todas essas otimizações com a ajuda do plugin, você já consegue subir a sua imagem diretamente para o site do Redraw e renderizar com o novo motor V4 Lumi deles, que deixa as imagens impecáveis. Então a gente transforma aquele processo que antes era ficar criando modelos 3D cheios de erro, depois ter que ficar tirando print, fazendo todo o processo de retrabalho, em apenas utilizar o plugin do Redraw, melhorar o seu modelo 3D e ter imagens muito mais realistas. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal do Redraw, curtir esse vídeo e deixar nos comentários quais dessas dicas você ainda não conhecia e que agora vai passar a usar no seu fluxo de trabalho também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!